Pessoal, essa é a série da nova lei de licitações e nesse vídeo nós vamos falar sobre a dispensa de licitação em virtude do baixo valor. Pessoal, olha só, a lei de licitações atual e também a antiga trazem a previsão da dispensa de licitação em virtude do baixo valor, também conhecido juridicamente de diminuto valor. É o que é isso aqui? É uma situação em que o valor da contratação é um valor baixo, ao ponto de não justificar a realização de um processo de licitação. Nesse tipo de situação, realizar uma licitação pública pode ser até mais caro do que realizar a própria contratação. Então, por isso que nessas hipóteses nós teremos situações de dispensa de licitação. Então, há uma hipótese de contratação direta em razão do valor. Eu quero colocar aqui para vocês algumas características dessa dispensa de licitação, né? Só lembrando que, como a hipótese de licitação dispensável, a administração pode dispensar ou pode realizar a contratação direta. É dispensável, é uma decisão discricionária. Mas, professor, o que seria baixo valor para os fins da lei de licitações? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o conceito de baixo valor pode variar conforme a pessoa que está analisando cada caso. Então, para evitar essa subjetividade, a própria lei de licitações coloca um limite para a gente daquilo que nós vamos considerar como baixo valor. Vamos colocar aqui primeiro os valores gerais quando nós falamos de dispensa de licitação em virtude do valor. Os valores agora eles se distribuem em duas categorias. Nós vamos ter um limite de menos de R$100 mil e nós vamos ter um limite de menos de R$50 mil. Aqui eu estou chamando a atenção desse menos, porque de certa forma, como o legislador colocou, fica um pouco esquisito, porque ele fala que o valor tem que ser inferior a 100 mil. Então, assim, não é até 100 mil, é menos de 100 mil. Tem que ser um valor abaixo de 100 mil e abaixo de R$50 mil. Eu sei que é muita firula, mas vai ter um avaliador ou outro em uma questão de concurso público que vai se atentar a esse detalhe e pode, infelizmente, acontecer. Então, é um valor inferior a 100 mil reais e inferior a R$50 mil. Isso aqui você já estava acostumado, porque na antiga lei de licitações você já tinha duas categorias de valor, que era o valor de 33 mil e 17,6 mil reais. Troca esses valores por 100 mil e 50 mil reais. Aqui você sabe que esse 50 mil aqui, ele se refere à realização de obras, melhor dizendo, né? Aqui a gente está falando nesse valor mais baixo, dos outros serviços, você já vai entender por que outros serviços, e também nós estamos falando aqui da realização de compras em geral. Então o valor mais baixo é para outros serviços e compras. No valor aqui de cima, você já deve estar acostumado às obras, e além das obras, aos serviços de engenharia. Mas eu vou contar para vocês que tem uma novidade aqui, que eu vou ter que fazer um destaque. Além disso, nós temos também os serviços de manutenção de veículos automotores. Então agora nós passamos a ter uma nova hipótese de valor aumentado, de valor superior. Serviço de manutenção de veículos também passa a entrar nos valores mais altos. Então, inferior a 100 mil reais para obras, serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores. Aqui embaixo, nós vamos ter o valor inferior a 50 mil para outros serviços e também para as compras em geral. Tem que contar para vocês um detalhezinho que é pouco provável de cair em questão de concurso público, mas é importante você saber que esse valor aqui, ó, ele será o dobro quando você estiver diante de uma contratação realizada por agências executivas ou ainda pelos consórcios públicos. Então, contratações realizadas por agências executivas e consórcios públicos, o limite é o dobro. É só multiplicar, aqui vai dar 200 mil e aqui vai dar 100 mil reais. Novidades da nova lei de licitações. A nova lei de licitações, ela traz para a gente expressamente o mecanismo para a aferição desses valores. Como assim mecanismo para a aferição dos valores? O que acontece? Quando a gente falava, para quem trabalhava na administração pública, você sabia que esses valores, eles utilizavam determinada natureza de despesa e também um exercício financeiro. Então, lá na lei de licitações, quando eu falava assim, uma obra e serviço de engenharia de até 33 mil reais, isso era em determinado órgão público, durante um exercício financeiro, ou seja, ao longo do ano, e também você ia analisar a natureza da despesa que você estava realizando. Vamos pegar aqui compra de material de expediente, até 17,6 mil reais por ano.
Agora, na nova lei de licitações, é a mesma regra. Só que essa regra que a gente aplicava, que não aprecia expressamente na lei, agora passa a constar expressamente na lei de licitações. E a lei de licitações fala para a gente o seguinte, olha, a aferição desses valores aqui vai ocorrer por intermédio do somatório dos gastos que você vai realizar com esse tipo de objeto, analisando o exercício financeiro, então é o valor que você vai somar ao longo de determinado exercício, e também você vai fazer a análise aqui por natureza da despesa pública. Então, eu vou pegar agora um exemplo para vocês. A administração pública precisa fazer a aquisição de material de expediente. Isso é uma compra. Ao longo do exercício de 2021, a administração pública pode dispensar R$50 mil, ou inferior a R$50 mil, para a compra de material de expediente. A natureza da despesa é material de expediente. O exercício financeiro é 2021. Quando virar o ano e a gente entrar em 2022, eu zero esse limite. Então eu passo novamente a poder gastar mais até R$50 mil, ou inferior a R$50 mil com material de expediente. Se eu compro material de expediente num valor inferior a R$50 mil, nada impede que eu faça a dispensa para outro tipo de objeto, também no valor de até R$50 mil. Então, eu analiso o exercício financeiro e eu analiso a natureza da despesa. Existe uma exceção aqui quando você fala de manutenção de veículos até R$8 mil. Aí, toda vez que você tiver uma dispensa, você analisa ela individualmente. Nessa manutenção de veículos, você não vai ficar somando dentro do exercício. A ideia aqui é quando tem, por exemplo, uma operação da PRF no interior do Brasil. Aí imagina que tem uma emergência lá e eles precisam resolver fazer uma manutenção de veículo. Você vai dispensar essa licitação, muito provavelmente. Aí, nesse caso, cada dispensa é analisada individualmente. É uma exceçãozinha, um detalhezinho que está lá na legislação, que eu só quero chamar a sua atenção que existe. Depois, na leitura, você vai perceber o que eu estou falando. O que interessa aqui é saber o valor geral, saber que essa aferição é por exercício financeiro e também por natureza. Tem mais um ponto importante, tá? A nova lei, ela vai trazer para a gente um procedimento. Um procedimento para que você realize essa contratação direta por baixo valor. Esse procedimento aqui, ele não é obrigatório, mas a lei fala para a gente o seguinte, olha, esse procedimento, ele será preferencial. Então, o que ele diz para a gente? Que quando a administração pública quiser fazer a contratação de baixo valor, ela deve buscar, primeiro, divulgar isso aqui. Vamos pegar uma caneta. A administração pública deve fazer a divulgação em um sítio eletrônico, ou seja, deve fazer a divulgação na internet. Eu vou pegar e vou falar, ó, pessoal, eu estou querendo fazer esse tipo de compra aqui desse tipo de objeto. Essa divulgação, ela tem que ocorrer num prazo mínimo, se ela for realizada, num prazo mínimo de 3 dias úteis. Então você faz ali uma consultazinha rápida na internet. E o pagamento tem que ser utilizado o cartão de pagamento. O que é essa história de cartão de pagamento? Talvez você já tenha ouvido falar no tal do cartão corporativo. O cartão corporativo é uma forma de pagamento, que é uma forma de pagamento mais simples e que assim que você faz a despesa, pelo menos no âmbito federal, ela já aparece na internet, no portal da transparência. Então você dá uma publicidade a esse tipo de aquisição. Então olha só o que o legislador está pedindo. Ele está falando o seguinte, vai fazer dispensa de baixo valor, adote preferencialmente. Saiu aqui preferencial, a gente pode corrigir isso rapidamente para vocês. Eu vou só colocar assim, ó, preferencial, tá? O que a gente está falando aqui? Você deve adotar preferencialmente esse procedimento aqui. Divulgação na internet por no mínimo 3 dias úteis e a realização de pagamento por intermédio de cartão de pagamento. Seria como se eu chegasse e colocasse na internet, ó, quero comprar um computador. Esse computador que eu quero comprar, ele tem que ter essas características. Quem quiser me apresentar um orçamento, pode apresentar. Então eu faço uma cotação eletrônica. Apesar de não ser uma licitação, é um procedimento muito mais simples em que eu dou publicidade e faço uma certa competição entre possíveis fornecedores. Então essa é uma ideia bem bacana da nova lei de licitações. Ufa, é isso aí, rapaziada. Fechamos então aqui mais um vídeo nosso. Nesse vídeo nós falamos da licitação, ou melhor dizendo, da dispensa de licitação para aquisição de baixo valor. Vimos que o valor é de 50 mil e 100 mil reais. Vimos a novidade de serviço de manutenção de veículos. Sabemos que o valor é o dobro para agência executiva e consórcios públicos. Verificamos como é que ocorre a aferição desses valores
por exercício financeiro e natureza de despesa, e o procedimento preferencial que deve ser adotado nesse tipo de contratação direta. E aí, aprendeu mais um pouquinho? Deu mais uma caminhada? Tá gostando da nossa série? Deixa um comentário e o seu like aqui pra gente que vai ajudar muito mesmo. Um grande abraço para vocês e até a próxima!